Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Abrir um escritório é uma das opções que se apresentam aos profissionais recém-formados, sejam engenheiros ou agrônomos. Mas essa empreitada geralmente é precedida de muito sonho e pouca luz. Por conta disso, depois de muito pouco tempo, a maioria dos escritórios de engenharia passa por momentos muito duros, enfrentando grandes dificuldades. E muitos desses momentos difíceis podem ou poderiam ser evitados com algum conhecimento técnico e com planejamento racional. Nesse episódio, nós vamos falar sobre coisas que o profissional recém-formado precisa saber antes de se aventurar no fascinante mundo do empreendedorismo. As teorias, os instrumentos, as melhores práticas para que o sonho do escritório não se transforme num pesadelo de angústias e de frustrações. Seja bem-vindo ao episódio número 10 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. O tema de hoje é empreendedorismo e administração. Engenheiros deveriam ser empreendedores por natureza. Deveriam. Porém, na maioria das escolas de engenharia, os temas relativos ao empreendedorismo e administração são relevados a um papel secundário no processo de formação. Eu já disse várias vezes que eu não faço parte do grupo dos que acham que os cursos de engenharia ou de agronomia deveriam ensinar administração, marketing, finanças e essas coisas. Não acho que seja o caso. Penso ser razoável que num curso de engenharia ou de agronomia, as disciplinas científicas e tecnológicas tenham prioridade. No entanto, eu sempre faço a ressalva de que os coordenadores dos cursos e os professores, tanto de engenharia quanto de agronomia, deveriam orientar os alunos para a importância dos conhecimentos do empreendedorismo e da administração e o impacto que esses conhecimentos têm no futuro do profissional. É importante que os estudantes de engenharia e de agronomia saibam que devem se preparar não apenas com as armas de Arquimedes, Newton, Faraday ou Lavoisier, mas também com a ajuda de Taylor, Fayol, Mayo, Weber, Drucker e outros que desenvolveram as bases das teorias da administração e do empreendedorismo. Mas afinal, o que é empreendedorismo? Quais as características de um empreendedor? Por que os empreendedores eventualmente fracassam? Quais as ferramentas de administração que estão a serviço da gestão empreendedora? Michael Gerber, autor e consultor de empresas norte-americano, publicou em 1986 o famoso livro O Mito do Empreendedor. A primeira edição brasileira aconteceu em 1990. Nesse livro, ele faz uma interessante e uma instigante metáfora sobre o comportamento do profissional diante da sua atividade de trabalho. Segundo ele, todos somos multifacetados. Existem pelo menos 3 personagens dentro de cada um de nós: o empreendedor, o técnico e o gerente. O problema é que eles normalmente não agem em harmonia, tem sempre um deles no comando da situação, enquanto os outros 2 resmungam pelos cantos. Funciona assim: num bonito dia, você está fazendo o que sempre fez, ou seja, trabalhando para outra pessoa, quando tem o que o Michael Gerber chama de um ataque de empreendedorismo. O empreendedor que mora dentro de você assume o comando. Você decide ter o seu próprio negócio, no caso, seu próprio escritório. Quando o empreendedor está no controle da situação, ou seja, no controle dos seus pensamentos e dos seus procedimentos, você enfrenta qualquer dificuldade com o coração
cheio de confiança e cheio de esperança. Mas é importante observar que o empreendedor está agindo em nome do técnico. Ele não está em busca de um empreendimento, no sentido pleno da palavra. Ele está em busca de um lugar onde o técnico possa trabalhar em paz, sem ter de obedecer a ninguém, sendo dono do seu próprio nariz. Assim que o empreendimento decola, o técnico volta a forçar a porta e vai aos poucos assumindo o comando. Agora ele está em casa, o técnico. Tem tudo o que precisa para fazer o que ele gosta e pode trabalhar como ele acha que é o certo. Não obedece mais ordens de ninguém e o dinheiro que entra é todo dele. O empreendedor transformou-se num técnico. A personalidade do técnico assumiu o comando. E todas as questões de administração de pessoal, administração financeira e administração de mercado são tratados como perfumaria. São atividades acessórias, exatamente como ele fazia durante a faculdade, quando as disciplinas ligadas às ciências sociais aplicadas eram sempre tratadas como matéria de segunda linha. O que importa agora é fazer o serviço e fazer bem feito. É isto que o técnico sabe fazer de melhor. Ele está no comando e as coisas estão indo bem. Tirando, claro, o fato de que o tempo está ficando cada vez mais curto por causa da quantidade de trabalho que entra. O expediente de trabalho vai se estendendo mais e mais a cada dia. E tirando também o fato de que o dinheiro que entra na empresa nem sempre dá para pagar todas as contas ou adquirir os melhores materiais, os melhores equipamentos. E tirando ainda o fato de que os empregados, se houver algum, não sabem nada e parecem não ter nenhum interesse em aprender. Enfim, tirando isso tudo, está tudo indo muito bem. Não está. Não está bem. Mas o orgulho do empreendedor, que não está mais no comando, mas também não está morto, não permite admitir que alguma coisa deu errada. Afinal, foi ele, o empreendedor, que meteu você nessa roubada. E ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso demais para admitir que estava errado. É nessa hora que aparece um terceiro personagem, o gerente. Alguém precisa colocar ordem na casa e o gerente é o cara certo para essas horas. O gerente é um sujeito prático, organizado, metódico, sistemático. O gerente é a pessoa que faz previsões, controla o financeiro, mantém em ordem nas coisas, distribui as tarefas, treina as pessoas, organiza o trabalho. O gerente é a pessoa que constrói uma casa e mora nela para sempre. O empreendedor fica muito entusiasmado com o planejamento da construção, mas assim que a casa fica pronta, ele já começa a pensar na próxima. E o técnico, o técnico se diverte construindo a casa, é isso que ele gosta de fazer, é isso que ele sabe fazer. Enquanto o empreendedor vive no futuro, o gerente se alimenta do passado e o técnico não. O técnico vive no presente. O gerente começa a organizar as coisas e a estabelecer regras, algoritmos, protocolos, lugar para guardar as coisas, fichas que precisam ser preenchidas antes de tirar uma coisa do lugar. Essas coisas que os gerentes fazem. O gerente começa a transformar a vida do técnico num inferno. O empreendedor, nessas horas, já perdeu as esperanças. Tudo poderia ter sido muito melhor se você tivesse tido uma formação mais ampla, que tivesse preparado o empreendedor para gerenciar de forma inteligente e eficaz as atividades do técnico, visando alcançar resultados que levassem os três a viverem felizes e em paz. É importante lembrar que você decidiu abrir seu próprio escritório baseado no que o Michael Gerber chama de a suposição fatal, que é a seguinte: entendendo o lado técnico de um negócio, você entende a empresa que lida com essa técnica. A fatalidade, segundo Gerber, reside no fato de que isso não é verdade. Na realidade, essa suposição é a causa da maioria dos fracassos nos negócios. O lado técnico de um negócio e a empresa que lida com essa técnica são duas coisas completamente diferentes. Porém, o técnico que inicia um negócio próprio, no caso,
um engenheiro ou agrônomo, quando abre o seu próprio escritório, não vê essa diferença. Para ele, um negócio não é um negócio, mas um local de trabalho. Mas não se desespere, existem soluções. Profissionais empreendedores podem buscar instrumentos, ferramentas de gestão na administração, para transformar as suas habilidades naturais em capacidades empresariais. Ou seja, eles devem aprender a fazer sistematização nos processos produtivos, montagem e gestão das equipes de trabalho, controle do dinheiro que entra e que sai da empresa, marketing, negociação e venda dos seus serviços. E essas 4 coisas são exatamente o seguinte: a administração da produção, a administração de pessoas, de recursos humanos, a administração financeira e a administração do mercado, que é o tal do marketing. E essas 4 coisas são as 4 grandes áreas da administração. A ideia de abrir um escritório da noite para o dia, ou em uma semana, e esperar que ele tenha sucesso é um erro em si. É preciso seguir um passo a passo, sem pular etapas, por mais que elas pareçam desnecessárias. E esse passo a passo consiste basicamente do seguinte: 1. Definir os pressupostos empresariais. Missão, visão, crenças, valores, princípios. A maioria dos profissionais, quando abre o seu escritório, não dá a essas coisas a devida importância. E a conta chega geralmente depois de alguns anos, sob a forma de desorientação e decisões ruins. 2. Analisar e decidir o tipo de empresa que se deseja constituir. Nós vamos ver isso detalhadamente mais adiante nesse vídeo ainda. 3. Determinar o modelo de negócio, usando, por exemplo, o conhecido Canvas. 4. Organizar uma planilha de custos o mais detalhada possível, contemplando os custos de instalação, os custos de manutenção e os custos diretos de produção. O registro e controle dos custos é fundamental, como ainda veremos no vídeo número 15, que trata da precificação de serviços. 5. Elaborar um plano de negócio com o máximo de clareza e detalhamento. 6. Elaborar um contrato social completo, com previsão para o funcionamento da empresa por pelo menos 30 anos. 7. Contratar um bom contador para orientar e tomar as providências no registro da empresa. Isso tudo precisa ser feito antes de abrir a empresa. Mas nas primeiras semanas ou meses da empresa em funcionamento, outros cuidados e providências precisam ser tomados e práticas administrativas precisam ser adotadas. Então, seguindo, 8. Adotar um ERP, Enterprise Resource Planning, que em português é SIG, Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Trata-se de um sistema geralmente baseado em computadores e na internet, que integra todas as áreas de gestão da empresa, permitindo maior controle, segurança e produtividade. Isso não representa nenhum custo financeiro adicional, porque na internet estão disponíveis dezenas de opções gratuitas de sistemas de ERP. Geralmente as versões pagas são necessárias apenas para empresas maiores e mais estruturadas. 9. Manter registros diários de toda a movimentação financeira da empresa. Quando o assunto é registro financeiro, você nunca deve confiar na sua memória, porque cedo ou tarde ela vai trair você. 10. Elaborar um organograma completo da empresa, com todos os cargos, funções, com as suas respectivas tarefas e responsabilidades. Esse organograma precisa ser feito mesmo se o escritório for muito pequeno, com apenas 1, 2 ou 3 pessoas. E ele deve ser impresso em tamanho grande
e afixado de forma bem visível no escritório durante alguns meses, pelo menos, para que todos se acostumem com a ideia dos seus exatos papéis no funcionamento da empresa. Número 11. Com base no plano de marketing, que consta do plano de negócio, elaborar um plano de comunicação, negociação e vendas para os primeiros meses. Nos primeiros meses, o esforço de negociação e vendas dos serviços do escritório exige uma carga máxima de atenção e de dedicação. Número 12. Criar um manual interno de procedimentos, onde estão registrados os algoritmos, que são as normas operacionais do escritório. Um manual interno de procedimentos rico e detalhado é uma poderosa ferramenta de produtividade e é uma ferramenta de controle muito boa para a empresa. 13. Determinar de forma clara os critérios de remuneração dos sócios da empresa. Evitar soluções simplistas que acabam criando problemas em muito pouco tempo. 14. Organizar a rotina do dia a dia do escritório. Determinar as tarefas que não estão ligadas à produção dos serviços demandados pelos clientes, mas que são essenciais para que o escritório funcione com eficiência. O controle e a sistematização das rotinas do escritório representam produtividade e economia para a empresa. 15º e último, durante o primeiro semestre de existência da empresa, eu recomendo que se façam reuniões semanais de controle para garantir que o plano de negócio, o plano de marketing, o plano de comunicação, negociação e vendas e outros planos da empresa estejam sendo postos em prática da forma correta e integral. A primeira coisa a fazer quando se pensa em abrir um escritório de engenharia ou de agronomia é decidir qual é a forma legal de constituição da empresa. E existem algumas alternativas. Empresa individual, EI, empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, e a sociedade limitada. Existe ainda a MEI, microempreendedor individual, mas engenharia e agronomia não estão incluídas na lista permitida pelo MEI do Portal do Empreendedor. Dessas alternativas, em todas as minhas aulas e palestras, e até mesmo no Protocolo 89, eu deixo sempre clara a minha opinião sobre esse assunto. Eu acredito e recomendo para engenheiros e para agrônomos o modelo de negócio baseado em sociedade de profissionais. Existem muitas vantagens e benefícios de constituir uma empresa em sociedade com outros profissionais. Eu vou citar aqui 4 dessas vantagens. Primeiro, ter outras pessoas com quem dividir tarefas e rotinas. Um escritório de engenharia tem muito trabalho técnico, mas tem também muito trabalho administrativo. Existem várias áreas, além das áreas técnicas, que precisam ser contempladas para que o escritório possa produzir, crescer e ser sustentável. Questões de organização, comando e controle de equipes, questões de registro e controle financeiro, questões de mercado, comunicação, elaboração de propostas, negociação. Enfim, é muita coisa para ser feito por uma única pessoa. Ter com quem dividir esses desafios é uma coisa muito boa e ajuda a reduzir o esgotamento e o estresse. A segunda coisa é ter alguém para assumir as tarefas e responsabilidades que você não sabe ou não gosta de fazer. Existem muitas coisas que a gente simplesmente não sabe fazer ou não gosta de fazer. Não há nada de errado em não gostar de negociar e vender, ou de não gostar de lidar com as questões financeiras, ou mesmo de não gostar de fazer projeto, ou de acompanhar o andamento de obras. Mas existem pessoas que gostam e sabem fazer bem feitas essas coisas. Elas podem ter o domínio, os conhecimentos e as habilidades necessárias. E isso é muito bom para a empresa, que acaba se estruturando em torno
dessa variedade de competências. A terceira razão que faz com que a sociedade entre profissionais seja uma coisa muito boa é poder se ausentar por alguns dias ou semanas e não ter que fechar o escritório e perder negócios. Eu sempre digo que uma das coisas que caracterizam um bom empresário é o tamanho das suas férias remuneradas, ou seja, quantos dias você pode permanecer ausente do seu escritório sem que a produção seja interrompida ou que o atendimento aos clientes seja paralisado. Em outras palavras, você está fora, mas o escritório não para e você continua ganhando dinheiro. Com certeza, esses não são os únicos bons motivos para fazer uma sociedade entre profissionais. Mas, por último, nós temos um motivo muito pouco percebido pelos empresários individuais, que é tomar melhores decisões estratégicas, administrativas e até mesmo técnicas, por ter com quem discutir as alternativas. Quando você tem sócio, você não pode tomar a primeira decisão que vem à sua cabeça, não pode fazer a primeira coisa que dá na telha. É preciso amadurecer a ideia, pensar melhor antes de apresentar a ideia aos sócios, discutir as alternativas, a viabilidade, os possíveis resultados. Nesse processo, a ideia amadurece, ganha novas camadas de consistência. E isso, claro, faz com que as decisões sejam mais inteligentes. A administração, a estratégia e a própria técnica do escritório acabam se beneficiando dessa interação e do fato de haver mais pessoas participando do processo de discussão. No próximo episódio, o episódio número 11, nós vamos tratar de uma coisa essencial para o progresso contínuo e sustentável na carreira de um profissional: a formação continuada. O que é, para que serve e, o mais importante, como você deve decidir os seus passos nesse território da formação continuada. Não perca, eu te espero lá.